Convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 23. O famoso sermão de Jesus contra os escribas e fariseus do seu dia. A passagem é longa, nós não vamos lê-la toda antes, mas iremos fazendo a leitura à medida que a exposição prossegue. Por isso tenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a leitura e a exposição do texto. Queridos, o meu alvo nessa noite é falar a respeito da diferença que existe entre religião e cristianismo, entre religiosidade e a verdadeira prática espiritual. E para isso eu vou usar esse sermão de Jesus contra os religiosos da sua época, os fariseus e os escribas. Esse sermão aparece também em Lucas capítulo 11, um pouco resumido, que mostra que Jesus, em um outro contexto, que mostra que Jesus disse estas coisas várias vezes. Ao falar sobre religiosidade e verdadeiro cristianismo, usando essa passagem onde Jesus fala contra os fariseus, eu estou consciente de que eu não posso comparar os cristãos verdadeiros com os fariseus. E não é minha intenção fazer isso. Seria desonesto com todos vocês. O que ocorre, porém, é que existem elementos da religiosidade dos fariseus que nós percebemos estar presentes também no meio dos evangélicos. Por isso, mesmo que a comparação esteja muito distante, porém há pontos que Jesus aqui menciona, quando ele critica os escribas e fariseus, que bem podem ser aplicados à nossa vida, pelo menos à guisa de exame e de referência. Eu creio que toda a Escritura é proveitosa para nós. Toda ela se aplica a nós. Ela foi escrita para o nosso benefício. E Mateus capítulo 23 não é uma exceção. E com certeza, se essa mensagem de Jesus contra os escribas e fariseus foi preservada no Evangelho, é porque Deus, sem dúvida, deseja que ela seja lida, refletida e aplicada pela sua igreja durante todas as suas épocas. O meu alvo nessa noite é que, ao examinarmos aquilo que Jesus criticou na religiosidade dos escribas e fariseus, nós nos examinemos para que nós possamos aprender e desejar o cristianismo puro e simples que a Bíblia nos ensina. É isso que nós queremos ser, cristãos, de acordo com o que o Evangelho nos ensina. Deixe-me fazer outras observações à guisa de introdução. O ser humano é religioso por natureza. Mesmo as pessoas que não nasceram de novo, que não foram regeneradas e que não estão salvas, elas são capazes de orar, de cantar, de dar ofertas, de fazer sacrifícios. A prova disso é a quantidade de religiões falsas que existem no mundo, onde as pessoas fazem praticamente tudo o que os cristãos fazem. Elas vão aos seus cultos, elas têm grupos corais, elas têm pregadores e pastores, elas dão ofertas, elas fazem sacrifícios, elas vão de porta em porta distribuindo folhetos e espalhando aquilo que elas creem. Ou seja, a religião é algo que pertence ao ser humano, mesmo que ele não seja salvo. Um descrente pode ser religioso. Por isso, nós não podemos medir a salvação de alguém simplesmente pelos atos religiosos que aquela pessoa pratica, porque um descrente também pode ser religioso. Por isso que é preciso notar quais são esses elementos da religiosidade que, por vezes, se manifestam em nossa vida para que nós os rejeitemos e vivamos um cristianismo autêntico, puro e simples. Quando Jesus disse estas palavras, ele estava na última semana da sua vida terrena em Jerusalém. Ele tinha tido vários conflitos já com os escribas e fariseus. Se você depois quiser olhar o capítulo 22, houve uma discussão entre Jesus e os escribas e fariseus com relação ao tributo, se devia pagar imposto a César ou não. Depois houve uma discussão também a respeito da ressurreição. Depois uma discussão sobre o que era o grande mandamento. Depois uma discussão sobre quem era aquele Senhor que o rei Davi havia dito no Salmo: assenta-te o Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Foi uma semana extremamente conturbada e Jesus estava envolvido em polêmicas e discussões diretas com os escribas e fariseus, que eram os líderes religiosos daquela época. E agora, no final, como que cansado de ver tanta cegueira, de ver tanta religiosidade e de tantos conceitos errados, Jesus então pronuncia esse sermão que é considerado um dos sermões mais duros que ele jamais pronunciou e que está aí no capítulo 23. É preciso lembrar que nem todos os fariseus eram assim, como Jesus está dizendo aqui. Havia fariseus, por exemplo, como Nicodemos. Havia fariseus como José de Arimateia, que esperavam o reino de Deus, que eram sinceros, que eram verdadeiros, tementes a Deus, tinham a fé verdadeira.
Mas a grande liderança do farisaísmo daquela época era composta de pessoas extremamente religiosas, mas que não conheciam a Deus. De qualquer forma, eles praticavam a sua religião pensando que estavam fazendo o que era certo diante de Deus. O que Jesus censurou neles? E ao respondermos esta pergunta, nós estaremos então dando alguns dos elementos da religiosidade que nós queremos evitar. A primeira coisa que Jesus censurou neles foi a hipocrisia. Capítulo 23, de 1 a 3. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Havia de fato uma cadeira literal na sinagoga, que era chamada a cadeira de Moisés, onde o fariseu e o escriba se sentavam para ensinar ao povo todos os ditames da lei. Eles sabiam de cor o discurso ortodoxo, a ponto de Jesus dizer, o problema com eles não é o ensino deles. Eles são ortodoxos, eles estão doutrinariamente corretos. O problema é que eles dizem estas coisas, mas eles não praticam. Eles não praticam. E aqui você tem o primeiro elemento da religiosidade. Um religioso é alguém que se preocupa com a exatidão, a precisão doutrinária, que as coisas corram de acordo com as normas, mas ele, na verdade, não vive aquilo que ele prega, não vive aquilo que ele ensina. Segunda coisa que Jesus critica nos fariseus é que eles criaram normas e regras que Deus nunca mandou. Verso 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Não satisfeitos com a lei de Moisés, que já tem muitas normas e regras, os fariseus no período antes de Cristo, a partir do ano 200 e o ano 150, eles começaram a elaborar novas regras através dos rabinos. Então a lei de Moisés dizia que não se podia trabalhar no sábado. Mas o que era trabalho? E aí os fariseus começaram a discutir. Trabalho é você andar 1 quilômetro. Se você andar 1 quilômetro é trabalho, não pode. Trabalho é você levantar 2 quilos. Se levantar até 2 quilos você pode levantar. Se levantar 3 é pecado. E aquilo que já era pesado, eles tornaram mais pesado ainda, criando normas que Deus nunca criou, impondo um fardo difícil sobre o povo de Deus. E eles não queriam mover esse fardo nem com o dedo. Esse é o segundo aspecto da religiosidade. Ela cria normas, ela cria regras que Deus nunca mandou. Um exemplo óbvio que me vem à mente aqui, por exemplo, aquelas regras do tipo assim, não pode ir ao cinema, não pode cortar cabelo, não pode usar calça comprida, não pode usar barba. Há um legalismo no meio evangélico, em que as pessoas criam normas que Deus nunca mandou, e usam estas normas e põem sobre as pessoas, que vivem carregadas debaixo de normas, regras e preceitos humanos que Deus nunca mandou. A religiosidade faz isso em nome de Deus. Terceira coisa que Jesus criticou nos fariseus é que eles buscavam a aprovação dos homens. Verso 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Filactérios eram caixinhas de couro com versículos da Bíblia que o judeu amarrava na mão e na testa. Porque lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 8, Moisés tinha dito: você vai pegar as palavras de Deus e vai guardá-las no coração, atas a tua mão, a tua cabeça. É claro que Moisés estava falando figuradamente, porque mão e cabeça significa o que eu penso e o que eu faço. Mas eles interpretaram aquilo literalmente, fizeram caixinha de couro, pegaram versículos da Bíblia e amarravam na mão e amarravam na testa. Só que o fariseu mandava fazer uma caixinha de couro desse tamanho, colocava na testa e na mão e saía andando pela rua para que os homens olhassem e dissessem: oh, que homem religioso, né? Puxa, como ele é piedoso. Que coisa, esse homem deve ser um santo. Olha o tamanho do filactério dele. As franjas eram as borlas das vestes que funcionavam como o rosário católico hoje. Aquelas contas que a pessoa fica usando para contar as orações e os Pai Nosso que ela faz. Então os judeus tinham franjas que penduravam da sua roupa, que eles usavam também para contar as orações. Só que o fariseu mandava encher de franja. Quando ele andava na rua com aquele filactério, né, e com as franjas, o pessoal dizia: puxa, que homem santo, né? Vou nem chegar perto porque vou ser fulminado por essa santidade. É isso que a religião faz. Ela busca agradar as pessoas, ela busca impressionar as pessoas. Um religioso, nos dias de hoje, é alguém que pratica o cristianismo, alguém que faz as coisas relacionadas com a vida cristã, simplesmente preocupado em aparecer aos homens, em agradar os homens, em ostentar a sua religiosidade. Não é difícil dar exemplos disso. A quarta coisa que Jesus condena aqui nos fariseus é a autoexaltação. Do verso 6 a 12.
Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que estás nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Os fariseus usavam a religião que eles praticavam para se promover diante dos homens. Diz Jesus aqui no verso 6 que eles amavam o primeiro lugar nos banquetes. Quando os judeus faziam seus banquetes, eles tinham lugares reservados para as autoridades. E o judeu e o fariseu, ele gostava de chegar e ser distinguido, sentar lá na frente, para que todo mundo visse que ele era uma pessoa especial. E na sinagoga também. Quando não era na cadeira de Moisés, havia os primeiros lugares nas sinagogas, que eram bancos reservados para as pessoas especiais. E o fariseu fazia questão de sentar ali, para que todo mundo pensasse que ele era uma pessoa especial. Quando ele andava nas praças, ele gostava que as pessoas dissessem: reverendo, reverendo, como vai o senhor, reverendo? Doutor, como está o senhor? É um fariseu, né? Ele gostava daquilo ali. E gostava dos títulos, mestre, rabi. Ele apreciava aquelas coisas. Jesus disse: vocês não serão chamados de mestres. Ele não está proibindo esse título, mas ele está proibindo que a gente use esse título para bajular alguém, ou que alguém use para se autoglorificar. Um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai. É claro que o Senhor Jesus não está dizendo que eu não possa me referir ao meu progenitor como pai. O que ele está dizendo é que você não faça de alguém o seu pai. Que você não use esse título para bajular alguém, ou que alguém se diga assim: eu sou o pai dessa ideia, eu sou o pai dessa igreja, eu sou o mestre dessa igreja. Que ninguém use esses títulos com esse objetivo, porque só tem um pai, aquele que está nos céus. Da mesma forma, não sejam chamados de guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Quer ser grande? Sirva. Você quer ser grande? O caminho do cristianismo é o serviço. Na religião, para você ser grande, você busca título, você busca posição, os primeiros lugares e a ostentação. Mas no cristianismo, quem quiser ser grande começa sendo pequeno. Ele vai servir aos irmãos e não ser servido. E não ser servido. O que Jesus disse sobre isso no verso 12? Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Quem se exalta em nome de Deus nos dias de hoje, no dia do juízo, vai ser humilhado diante dos homens e diante de Deus. A religião busca a exaltação humana. O cristianismo faz com que nós sejamos servos e que nós vivamos para servir a Deus. Por que Jesus condenou estas coisas? Aqui do verso 13 em diante, Jesus muda a direção do discurso. Até aqui ele vinha falando aos discípulos, dizendo: cuidado com os fariseus. E agora, no verso 13, ele se volta para os fariseus. Parece que os fariseus estavam na audiência. Imagina eles ouvindo o que Jesus está falando, né? Pense num sermão duro. E os fariseus estavam lá. É fácil falar dos fariseus pelas costas, mas os fariseus estavam ali na audiência. E Jesus agora se volta para eles e pronuncia 8 ais. Ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês, 8 vezes. Esses ais são como que condenações. Ai de vocês, porque vocês serão condenados por estas coisas. E que coisas são estas? Por que Jesus condenou então essa religiosidade farisaica? Vamos ver estas coisas em seguida. Primeiro, porque esse tipo de atitude que Jesus acabou de descrever, ela impede que as pessoas sejam salvas, e não somente isso, impede que outras pessoas sejam salvas. Como ele diz aí no verso 13: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Os escribas e fariseus deveriam estar abrindo o reino de Deus para as pessoas, porque eles conheciam a lei, eles conheciam a palavra de Deus. Eles conheciam o que Deus havia ensinado através dos profetas, através de Moisés, através de Davi. Eles eram os conhecedores daquilo que Deus havia dito no Antigo Testamento. Mas por causa da sua religiosidade, eles não entraram no reino de Deus, eles não entenderam, não entraram no reino de Deus, e pelo seu ensino e pelo seu exemplo, eles não deixavam as outras pessoas entrar. Quando nós fazemos esta aplicação para nós hoje, nós percebemos como a religiosidade, ela tem consequências terríveis. Pessoas que são religiosas, mas que não são salvas, elas acabam dando um péssimo exemplo. Elas não entram no reino de Deus e acabam sendo um tropeço para aqueles que querem entrar. Segunda coisa, a razão pela qual Jesus condenou a religiosidade dos fariseus é que por vezes a religiosidade é somente uma capa para esconder pecados. Verso 14.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. O fariseu chegava na casa da pobre e da viúva, estava sofrendo, dizia: irmão, eu vou orar pela senhora, mas o senhor sabe, eu oro, minha oração é paga por tempo. Se eu orar 1 minuto é 1 dracma, se eu orar 2 minutos é 2 dracmas. A senhora sabe como é, né? Eu tenho que ganhar a vida. Então, liga aí não o parquímetro, o oraçãozímetro, né? Liga aí, o taxímetro. E começava a orar e fazia longas orações, porque na verdade ele queria se valer da inocência ou da ingenuidade da coitada da viúva, usando a religião como meio de esconder e camuflar a sua ganância, o amor ao dinheiro. Gente, da mesma forma, a religiosidade às vezes é uma capa para pecados mais sérios. Eu já acompanhei casos e conheço casos de gente que estava na igreja, super zeloso, frequentava todas as reuniões de oração, não perdia um culto, ela tinha várias atividades, exercia ministérios, era oficial da igreja, e de repente se descobre que tudo aquilo era uma capa, que na verdade aquele homem era desonesto, aquele homem era ladrão, casos de imoralidade, de bater na mulher. Mas na igreja ninguém suspeitava. Às vezes a religiosidade é uma capa apenas para esconder pecados graves e terríveis. Por isso Jesus condena a religiosidade, porque o religioso ele fica se justificando. Ele se justifica através dessas práticas. Terceiro ai, verso 15. Jesus condena essa religiosidade porque ela leva as pessoas ao inferno. Veja o verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Os fariseus eram extremamente ativistas, eles eram evangelistas. Eles saíam de porta em porta, eles saíam evangelizando. E eles queriam que quem não era judeu se tornasse judeu. Especialmente, é isso que chamava de prosélito. O prosélito era um gentil, um não judeu, que tinha sido convertido ao judaísmo, e tinha se circuncidado, e passava agora a ser considerado como judeu. Os fariseus faziam qualquer esforço. Jesus diz aqui que eles rodeiam o mar e a terra, iam para qualquer lugar para conseguir adeptos. Mas no final, esses coitados eram 2 vezes filhos do inferno. Por isso que Jesus condenou os fariseus, porque a religiosidade leva as pessoas ao inferno. As pessoas que praticam aquilo que Deus não mandou, ou praticam aquilo que Deus mandou pelos motivos errados. Elas podem parecer religiosas, elas podem enganar o seu coração com atos religiosos. E na verdade nunca nasceram de novo, nunca foram regeneradas. Não conhecem a graça de Deus, nunca tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Por isso que a religiosidade é tão perigosa e perniciosa. E conduz para o inferno, porque a pessoa pensa que porque ela é religiosa, porque ela vai à igreja, porque ela dá dízimo, porque ela está no ministério, porque ela é pastor, porque é pregador, ela pensa que aquilo é uma evidência de que ela está salva. Pode não ser. Isso Jesus adverte. Ai de vocês, escribas e fariseus, porque vocês conduzem outras pessoas à condenação. A quarta razão pela qual Jesus condenou a religiosidade dos fariseus é porque a religiosidade, e preste atenção nisso aqui, gente, foca no que é secundário e acaba esquecendo o que é mais importante na vida cristã. Tem 2 ais aqui que tratam disso, eu vou ler os 2 em sequência. É do verso 16 ao 23. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, qual é o maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é o maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. O que é que esses 2 ais têm em comum? É que em ambos os casos, o que Jesus está condenando aqui é que os fariseus, eles focavam nas coisas secundárias e miúdas e esqueciam o quadro maior, o que era mais importante. E é isso que o religioso faz. Ele está preocupado com as coisinhas pequenas, está preocupado com os detalhes, com arranjos aqui e acolá, e ele se esquece das grandes coisas, das grandes virtudes, dos pontos centrais do cristianismo. No caso dos fariseus, primeiro, a questão do juramento. Era comum jurar entre os judeus.
Na verdade, a Bíblia não proíbe o juramento, ela proíbe o juramento falso. Em algumas ocasiões, como diz a nossa confissão de fé, o juramento é lícito. Mas os fariseus faziam disso uma coisa banal. Veja como é que se manifesta a religiosidade. Eles diziam assim: quem jurar pelo templo de Jerusalém, pelo santuário, isso não é nada. Mas se você fizer um juramento pelo ouro que você traz, você fica devendo. Por que o judeu queria pegar a consciência de quem jurava pelo ouro? Porque eles ficavam com ouro. Aí dizia: se você jura pelo altar, não é nada. Mas se você jurar pela oferta que você traz sobre o altar, você fica devedor. Por que eles faziam isso? Eles não estavam preocupados com a oferta da pessoa, no sentido de que a pessoa fosse aceita por Deus e perdoada por Deus. Ele estava de olho na oferta. E aí eles inventaram isso aí. E Jesus os repreende dizendo: cegos, quem é maior? O que é que santifica o ouro? É o templo. O que é que santifica a oferta? É o altar. Você jura pelo céu, você está jurando por Deus. Tudo leva a Deus. Será que vocês não percebem? Jesus diz para ele: vocês estão cegos, vocês estão torcendo a palavra de Deus e focando nas coisas secundárias por causa do interesse mesquinho de vocês. Mesma coisa, no verso 23, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Os fariseus tinham roça no quintal de casa, né? E eles davam 10% da alface, da tomate, do legume, do endro, do cominho. Era meticuloso, ele media direitinho, 10%. Tinha que trazer para a igreja, 10%. Essa questão do líquido, do bruto, não interessa. Era sempre pelo bruto, né? Vou dar tudo. Era meticuloso para dar aquilo. Mas ele, na hora, ele esquecia as coisas mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Alguém pode estar tão preocupado com as coisas da igreja, da organização, do templo, do andamento dos serviços e aquela atividade toda, fazendo detalhezinho aqui, que a pessoa acaba se esquecendo que cristianismo não é isso. É muito mais do que isso. Religião é quando você torna estes equipamentos, estes recursos, este lugar e as atividades em um fim em si mesmo. Mas estas coisas existem para nos levar a Deus, ao seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas existem para nos levar a viver vidas santas, retas e justas, ou como disse Jesus, na busca da justiça, da misericórdia e da fé. Às vezes as pessoas se dedicam a acessórios da igreja, como se fosse a própria religião em si verdadeira, e perdem de vista a coisa mais importante, como Jesus disse: coma o mosquito e engole o camelo. O mosquito era um inseto considerado impuro. Aí o judeu, para não correr o risco de engolir um mosquito, tudo que ele ia beber, ele botava um coador por cima. Então ele bebia com um coador para não correr o risco de um mosquitinho entrar ali. Ele era muito cuidadoso nisso. Mas ao mesmo tempo ele engolia o camelo, que era também um animal imundo, era o maior animal que o judeu conhecia. Então é óbvio que Jesus está dizendo aqui. Ele está condenando aquela atitude do religioso, que ele é meticuloso com coisas secundárias. Ele esquece de ser santo, ele esquece de orar, ele esquece de amar, ele esquece de exercer misericórdia, ele esquece de exercer e praticar a justiça. Quinta razão pela qual Jesus condena aquela religiosidade é porque ela leva as pessoas a se preocupar com o que é externo e esquecer o que é interno. Mais uma vez, 2 ais sobre isso. Do verso 25 a 28, o que é que nós lemos? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus usa 2 figuras para ilustrar esse ponto aqui da religiosidade. Primeiro, a lei cerimonial, que mandava que o judeu fizesse determinadas lavagens. O que acontecia era o seguinte: o judeu, quando ia ao mercado comprar alimentos, poderia ser que lá houvesse gentios, não judeus, que estivessem manipulando aqueles alimentos, ou que os alimentos tivessem sido manipulados por alguém que não era de fato um judeu conservador. Para evitar se contaminar, ele levava tudo aquilo para casa e lavava. Copo, prato, os alimentos, tudo era lavado. Mas não era por uma questão de higiene, era por uma questão de religião. Uma questão de religião. Jesus condena o fato de que eles se preocupavam com o exterior. E por dentro, eles estavam cheios de rapina e de iniquidade e de pecado e de corrupção. A religião se preocupa com o exterior da pessoa, com normas, com regras, e esquece a necessidade de intimamente você ser uma pessoa convertida, de quebrantamento do coração, de fé verdadeira, de um amor que parte do coração. Não é só não adulterar, mas também não pensar em adultério. Não é só matar, mas também não querer que o seu irmão morra.
Jesus explicou isso lá no Sermão do Monte. Vocês ouviram que foi dito, não adultere. Mas eu digo, quem olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. A religião se preocupa com o aspecto interno, mas o cristianismo diz, o Deus que fez o exterior é o Deus que vê o interior também. Então tem que ter essa preocupação com a vida interior. A segunda ilustração que Jesus diz é das sepulturas. Verso 27, ele chama os escribas e fariseus a sepulcros caiados. As sepulturas que eram caiadas, embelezadas. O fariseu gostava de fazer isso, embelezar as sepulturas dos antigos. Só que a sepultura, ela é bonita por fora, mas por dentro você está cheio de podridão, de ossos decompostos, de carne pútrida. E assim Jesus diz, vocês são sepulcros caiados. Vocês estão preocupados em adornar o exterior para parecer justo aos homens, mas por dentro vocês estão completamente corrompidos. A última razão pela qual Jesus aqui condena a religiosidade dos fariseus é porque ela impede que os religiosos ouçam a palavra de Deus. Do verso 29 a 32, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos. E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. O que Jesus está dizendo aqui? No Antigo Testamento, na época do Antigo Testamento, Deus mandou profetas para falar aquele povo religioso. Deus mandou Isaías, Jeremias, mandou Ezequiel, Oséias, Joel, Amós. Homens a quem Deus revelou a sua palavra e que Deus levantou para dizer ao povo, quem é que mandou vocês virem aqui me adorar? Pense no começo de Isaías. Quem é que mandou vocês virem me adorar? Vocês estão com as mãos sujas, vão primeiro praticar a justiça e depois venham me adorar. Eu não quero nem ouvir os cânticos de vocês. É o início de Isaías. Eu quero que vocês pratiquem a justiça, que vocês façam o que é correto. Depois venham e vamos arrazoar. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a lã. Todo mundo conhece essa passagem. Era isso que o profeta fazia no Antigo Testamento. Deus levantava o profeta para trazer o povo religioso de volta à verdade. O que o povo de Israel fazia com os profetas? Rejeitava, apedrejava, matava. Não queria ouvir. A história da Bíblia, do Antigo Testamento, é a história de Deus tentando convencer aquele povo a voltar à verdade. E o povo rejeitando, matando, prendendo, apedrejando os enviados de Deus. E agora, na época de Jesus, os escribas e fariseus disseram, se a gente vivesse naquela época, a gente não tinha feito isso. Nós somos melhores do que os nossos pais, porque se a gente tivesse vivido na época de Isaías, nós teríamos aceitado a palavra de Deus. Jesus disse, seus hipócritas, vocês estão prestes a me matar. Vocês estão tramando planos para me matar. Vocês estão urdindo aí a maneira como é que vocês vão me pegar e me matar. Vocês estão enchendo, ele diz aqui, verso 32, vocês estão enchendo a medida dos vossos pais. Vocês são iguais aos pais de vocês, zelosos pela tradição, mas não querem ouvir a palavra de Deus. Zeloso pela antiguidade, o que os nossos pais fizeram, sempre fizeram, mas não querem ouvir a palavra de Deus. A religião é assim, ela é muito tradicionalista. Ela apela sempre para o passado, mas não quer ouvir a palavra de Deus. E Jesus então termina condenando, do verso 33 ao verso 36. Ele diz, vocês não vão escapar do inferno. 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Verso 34 a 35. Jesus diz que eles vão continuar fazendo o que sempre fizeram. Eu vou enviar vocês, profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, como vocês fizeram, os pais fizeram no passado. A outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Foi exatamente o que fizeram com Jesus e com seus discípulos. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Jesus está dizendo, isso vai acontecer para que a medida do pecado de vocês se encha e Deus derrame o juízo dele contra vocês. Verso 36, é verdade vos digo, que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. E não deu outra coisa. 30 anos depois que Jesus disse estas palavras, 35 anos, os romanos cercaram Jerusalém. E depois de um cerco de 3 anos, entraram na cidade, mataram mais de 500 mil judeus, espalharam judeus por toda parte, destruíram o templo e a cidade, arrasaram o templo no seu fundamento, cumprindo a palavra de Jesus do juízo de Deus contra aquela geração. Queridos, como eu disse, eu seria desonesto nos comparar com os escribas e fariseus, mas presta atenção no que eu vou dizer. Você sabe que você está virando religioso quando você está mais preocupado com o arranjo de flores, o lugar do coral, a roupa do pastor, do que com a pregação. Você sabe que você está virando religioso quando você leva mais tempo se preparando diante do espelho, antes do culto, do que se preparando espiritualmente para participar do culto.
Você sabe que está virando religioso quando você não consegue aturar os erros dos outros. Contudo, é muito tolerante com os seus e dos seus familiares. Você sabe que está virando religioso quando você participa de todas as atividades da igreja e não tem mais tempo para sua família e para estar sós com Deus. Você sabe que está virando religioso quando você é zeloso para dar o dízimo e ofertas, mas trata mal seus empregados, não perdoa quem lhe ofende e não pratica misericórdia para com os pobres. Você sabe que você está virando religioso quando sua vida cristã gira em torno de elementos da igreja que, embora legítimos, eles não são essenciais. Eu corro esse risco, por exemplo, quando eu penso nesse púlpito, quando eu penso na pregação, quando eu penso no ministério pastoral, no título de reverendo, doutor. Eu peço a Deus que me livre destas coisas, porque eu não posso girar a minha vida cristã e o meu ministério em torno disso. Tem pessoas que fazem a vida girar em torno do coral. Coral é uma coisa importante? É. Mas faz parte da essência do cristianismo? Não, os primeiros cristãos não tinham coral. Coral surge depois, quando o cristianismo se torna uma religião reconhecida. Graças a Deus que hoje nós podemos ter coral. Que bênção é. Muitas pessoas fazem da escola dominical o tudo na vida. Escola dominical é importante? É. Mas é a essência do cristianismo? Não. Os primeiros cristãos não tinham escola dominical, eles se reuniam em casas. Escola dominical é uma invenção de 200 anos atrás nos Estados Unidos. Tem pessoas que fazem sua vida girar em torno das sociedades internas. Sociedades internas são importantes? São, mas fazem parte da essência do cristianismo? Não. Sociedades internas existem na Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos não tem. Outras igrejas atendem os velhos, as senhoras e os moços de outra maneira. Vocês entendem o que eu quero dizer? Às vezes nós focamos nestas coisas que são acessórias, que são boas, que Deus nos deu para que nós edificássemos a igreja, mas a gente acaba focando nelas como se elas fossem o próprio cristianismo. E aí nós viramos religiosos. Eu quero terminar com o final do capítulo. Olha como termina o capítulo. Jesus lamentando, verso 37. O lamento de Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Eu declaro, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Veja o que Jesus diz no verso 37. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes? Jesus está se referindo a todas as tentativas de Deus através da história de reunir o povo dele, o povo da antiga aliança, debaixo de si, para ter um relacionamento verdadeiro, pessoal, íntimo. Mas ele diz aqui que o povo não queria. A grande pergunta que nós queremos fazer nessa noite é essa. Nós somos o povo de Deus hoje. Ele continua nos chamando para debaixo das suas asas. Ele quer ter um relacionamento verdadeiro, íntimo conosco. É isso que é o verdadeiro cristianismo. Mas a pergunta é: nós queremos isso? Porque Israel não queria. Israel não queria. Queremos viver para Deus. Queremos deixar a religiosidade. Queremos buscar a verdade. Queremos ser lutados. Queremos ser usados. Essa é a pergunta que Deus nos faz nessa noite. Queremos, desejamos, ansiamos por isso. Se nós não estivermos dispostos, se nós não quisermos, e se nós não nos prontificarmos, as coisas continuarão como sempre foram. E se nós queremos crescer, se nós queremos progredir, se nós queremos servir a Deus mais e melhor, é preciso que nós queiramos nos deixar reunir debaixo dele, das suas asas, numa relação verdadeira, deixando de lado tudo aquilo que ele nunca ordenou, para que nós vivamos sempre para a sua glória. Amém. Ó Deus, nos livra da justiça própria, nos livra da religião carnal, nos livra, Senhor, dessa religiosidade que nos atrapalha de ver o que é essencial. Nos ajuda a viver um cristianismo puro e simples, focado naquilo que Tua palavra nos diz. Nos ajuda em todas as coisas, pois Tu és o nosso Deus, queremos viver para a Tua glória, em nome de Jesus.